Oi, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui com vocês é a Rosana Parma, eu sou psicóloga e eu tô trazendo um assunto interessante pra gente falar hoje, tá? Eu trouxe sobre o sofrimento e a ilusão, né? Nos mundos de hoje, onde a gente fala muito sobre ansiedade, onde a gente tem muitas questões de depressão, de tristeza, né? E que alguns sentimentos são naturais de toda fase que a gente passa na nossa vida. E aí eu queria falar com vocês hoje sobre o sofrimento, né? Uma coisa que acontece com as pessoas, o sentimento, né? O sofrimento faz parte da gente, da nossa fase, né? Tem gente que fala muito assim, eu gostaria de não sofrer, eu gostaria de passar por isso e conseguir ficar bem. E eu tenho uma frase muito conhecida, algumas pessoas a conhecem provavelmente, sobre o sofrimento é opcional, né? A tristeza é o que acontece, né? Mas o sofrimento é opcional. E aí eu quero falar sobre a ilusão, tá? Quantas vezes a gente começa a iludir, né? Acontece uma coisa que teoricamente ela é pequena, e aí a gente começa a colocar elementos naquele efeito, naquela situação, né? A gente começa a colocar elementos e aí começam a surgir esses efeitos que na maioria das vezes não são agradáveis, né? Então, por uma questão de ilusão, um sofrimento que pode ser pequeno, ele acaba sempre sendo muito ampliado. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Quero passar como a gente ameniza, como a gente pode ficar mais tranquilo, como a gente pode ficar no presente, como é que a gente pode praticar, nos conhecermos, para que essas ilusões cada vez mais sejam menores. É essa a ideia do vídeo que eu tô gravando para vocês hoje, tá? Então, eu até trouxe algumas coisas aqui bem interessantes. Eu quero chamar a atenção para vocês para aquilo que é essencial, tá? Para aquilo que vai agregar. Até anotei aqui uma frase: chamar atenção para algumas coisas que a gente quer de fato, tá? Que vai agregar para nossa vida. Falso, tá? Então, sempre que acontece alguma coisa, lembra que o ser humano, né, nosso pensamento, ele é muito rápido, né? Ele é mais rápido do que a luz, né? Então, a velocidade dele é muito rápido, tanto que a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, vem algo, a primeira coisa é a gente tem o nosso cérebro, né, o ser humano, a gente tem o hábito de usar o rótulo para facilitar o nosso pensamento. Então aconteceu algo, tá? A gente começa a tentar encaixar, né? Vou chamar de caixinha. Essa caixinha de falso, a gente começa a querer encaixar em alguma coisa que já aconteceu. Teoricamente, se já aconteceu e eu soube lidar e essa caixinha é encaixada nessa situação passada, eu consigo resolver mais rápido, tá? Então, falso. Aconteceu algo, e aí o que acontece? Eu começo a encaixar no falso, porque é uma situação nova. Quando a gente fala de trauma, acontece a mesma coisa, né? Às vezes um trauma é algo específico. Não, a gente começa a encaixar nessas caixinhas, a gente começa a colocar nas situações passadas, para que a gente tenta, né? Para que a gente acredita que vai resolver mais rápido. E aí, quando começa a encaixar, o que acontece? A gente entra num processo de falso, traz medo e traz infelicidade. Porque às vezes até esse encaixe que eu tô explicando para vocês faz com que eu viva uma situação que talvez eu não tenha resolvido, né? Talvez é uma coisa diferente. Então, quando acontece uma situação, eu preciso olhar ela como ela é. Tem algumas tarefas que são legais, tem pessoas que escrevem, aconteceu isso, tá? E aí deixa isso amenizar e depois você vai ler de novo para olhar aquela situação em específico, para não acontecer essa falsa resolução, né? Essa falsa solução. Então, assim, quando a gente pensa, eu vou falar de uma outra caixinha agora, né? Então, tem a caixinha, eu vou chamar de liberdade, tá? Porque quando a gente não entra num processo criativo negativo, a gente está liberto de todo o nosso passado. E a gente começa a criar coisas, soluções positivas. Então, essa caixinha liberdade, quando eu entro nela, é como se eu me libertasse de toda a escravidão. No sentido assim, eu sofri, tive medos, como eu falei da outra caixinha, teve o sofrimento, teve a desilusão, eu tentei resolver de várias maneiras, não consegui. Então, assim, liberdade
Por isso que eu tô associando a escravidão, né? Deixa isso pra trás. Como? Eu brinco que é a frase mais conhecida nas terapias, né? Como eu faço? Vamos viver o hoje, o aqui, o agora. Acabou de acontecer uma situação. Pega essa situação e olha por ela. Nossa, mas quando aconteceu? Não é. Você tem pensamento diferente. Você tem recursos diferentes, porque a vida já passou, você já deve ter visto outras coisas. Então, assim, como é que a gente começa a olhar cada situação do jeitinho que ela é? É um exercício, tá? Se alguém disser pra você, não, eu faço isso todo dia, toda vida, não. É um processo onde a gente tem que se exercitar, a gente tem que prestar atenção, tá? Por quê? Como eu falei, a gente tem a questão de rotular, né? Então, como eu rotulo, aconteceu algo parecido, eu busco automaticamente, eu busco na minha história para aplicar de novo, para resolver mais rápido. Por exemplo, quem sabe dirigir, né? Nas primeiras vezes, ou nos primeiros meses, inclusive, é muito automático. E depois de alguns anos dirigindo, às vezes a gente não presta nem atenção. Nossa, como é que eu cheguei lá? Né? Será que eu freiei naquele pare? Será que aquele semáforo estava vermelho, estava verde? É tão automático para a gente não ter um esforço, né? E aí ficar tudo muito cansativo. Agora, quando a gente fala de problema, o nosso cérebro trabalha do mesmo jeito. Porém, eu preciso que seja olhado aquela situação de cada vez. Então lembra, vou parar e vou olhar essa caixinha. Tem algumas técnicas que é para estudo, né? Que chama mapa mental. E eu acho muito interessante. Eu gosto muito de usar para resolver problema, inclusive, né? Normalmente as empresas usam, quem está estudando usa, né? O mapa mental. Coloca o problema ali e começa a desenhar o que está surgindo, o que está acontecendo, o que aconteceu agora. Para quem gosta de escrever, é um exercício fantástico. Um exercício muito bacana que dá para você usar, tá? E aí a gente começa a fazer o quê? A expandir a consciência. Tem muita gente que me pergunta, né? O que é expandir a consciência? É isso. É parar e olhar para nós, para o nosso ser, o que você quer ser, né? O que você quer conquistar. Às vezes tem sonhos de crianças. Esses dias eu até estava vendo uma profissão, né? Uma profissão que eu não tinha escutado ainda. E aí eu fui atrás, fui conhecer o que era, que é geologia, né? E fui atrás para entender mais, geologia econômica. Eu falei, nossa, econômica? Aí até fui conversar com uma professora, né? E ela me explicando que não tem a questão de economia, né? É uma questão da forma com que eles fazem. Uma criança não vai ter essa informação, a não ser que pai, alguém da família, mãe, tenha esse acesso, né? Então, assim, tem muitas coisas lá de trás que são positivas, mas tem outras que a gente não tinha conhecimento. Então, assim, vamos olhar para aqui, para agora. Isso é expandir a consciência, né? Quando a gente fala, eu quero expandir minha consciência, nossa, eu quero ter mais domínio sobre mim. É isso, é parar e olhar cada situação. Nossa, mas eu já passei por isso, então eu sei o que eu tenho que fazer. Não! Foi uma situação, provavelmente situação diferente, recursos diferentes, pessoas diferentes. A não ser que seja aí o comportamento repetitivo, né? Alguém vem e te faz mal, alguém vem e te faz mal, lógico, você sabe o que você tem que fazer. Mas o que eu quero dizer conheça o problema, conheça o sofrimento, tô sofrendo, conheça ele, entre em contato com ele, faça perguntas, senta aí com o sofrimento, bate um papo com ele, é importante para você expandir isso, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho pra gente falar do agora, né? Muita gente me questiona como eu vou olhar para agora, como eu vou entender o que está acontecendo comigo agora, tá? E aí eu pensei duas coisas bem legais que eu até anotei aqui. Não importa quem você seja, nesse momento quando a gente fala do agora, quem eu sou, não importa. Onde quer que eu esteja, não importa. O que importa? O que está acontecendo naquele momento. Ah, mas eu sou psicóloga, mas eu sou diretor, mas eu sou administradora. Ok. Mas qual é o problema? Vamos olhar para ele. O que importa,
no momento específico é aquilo que está acontecendo. Olhar para o agora, para o aqui e para o agora. Aí eu até escrevi assim, se a gente parar para olhar agora, um exercício que eu gosto muito. Se você puder, para tudo aí que você está fazendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você estava reparando como estava a sua posição corporal? Talvez aqui, ó, facial? Como estavam suas expressões? Você estava percebendo como estava o seu humor? Como é que estava o seu humor? Até agora, até eu te fazer parar. Como estava a sua respiração? Você estava segurando em alguma coisa? Estava fazendo algum movimento? Estava pegando alguma caneta? Né? Quantas coisas passam despercebidas e a gente não vê, não vê. Né? Algumas coisas, como eu expliquei, o do carro, algumas coisas são importantes que fiquem no automático. Andar, respirar, comer. Apesar que na hora que a gente está comendo, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Mas assim, algumas coisas elas ficam automáticas mesmo, é natural, né? Mas lembra que quando a gente está falando de um trauma, de uma dor, de um sofrimento, eu preciso parar sim para olhar. Mesmo que seja 10 minutos. Tem gente que fala, mas eu vou ficar dias sofrendo. Não é isso. Para analisar o que está acontecendo ali com você. Você é importante. É importante para você. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Então eu tô fazendo essa chamada hoje pra gente pensar um pouquinho nisso. O que é ser pra você? Que o outro pensa, que o outro acha. Ah, mas olha, o fulano lá falou que sucesso é ter isso. Não, nesse momento eu quero que você experimente pensar no que é ser pra você, tá? Às vezes vem assim, parece que eu tenho a necessidade de rotular, né? No sentido de felicidade é isso, é sucesso, é aquilo. O que é para você ser? Eu acho que é um desafio bem complexo, não é uma coisa que a gente vai conseguir responder agora. Mas assim, a gente precisa começar a olhar para nós. E o que é interessante do agora é assim, o que é importante para mim hoje, amanhã pode ser diferente. O ser humano, ele é um agente de mudança, tá? Cada fase a gente tem desejos diferentes. Tem muitas coisas que as pessoas brincam, né? As pessoas de 20, as pessoas de 30, as pessoas de 40 anos. E é isso. Não adianta eu estar com 20 tendo desejo de uma pessoa de 40. Não adianta eu estar com 60 querendo fazer coisas de 20. Isso vai me prejudicar. Então, quem eu sou? O ser. Quem é? Quem é esse ser? Tá? E um outro convite que eu quero fazer para vocês. Sempre que puderem, né? Estejam presentes. Estar presente é o melhor presente que a gente pode fazer por nós. Tá com as crianças, esteja presente com elas. Ah, mas não dá para fazer isso o tempo todo, concordo. Mas enquanto estiver ali, filho, filha, sobrinho, sobrinha, vamos brincar? Esteja ali. Tá com o marido, com a esposa, esteja ali. Está com você, esteja ali. Tá tomando banho. Eu acho um exercício fantástico. Tá tomando banho, esteja ali. Sinta a água tocando a sua pele. Deixa ela te lavar de fato. Sabe, todo o resíduo diário, todo o cansaço, deixa isso embora. É um exercício de estar com você. Então, eu quero fazer esse convite para vocês hoje. Espero que esse vídeo possa ajudar, possa contribuir para o seu dia, para o seu agora, para o seu ser, ok? Vou deixar um beijo muito grande para vocês e qualquer coisa, contem comigo, podem me acionar, que assim que eu puder eu responderei a todos, ok? Um beijo, até mais!